Olá, meu nome é Júlia e eu vou apresentar meu seminário sobre a obtenção e o uso do ácido nítrico. Eu dividi o trabalho em basicamente 4 tópicos. O primeiro vai ser sobre o processo industrial, um pouco do histórico, as reações envolvidas e o catalisador para se obter o ácido nítrico e um exemplo de esquema do reator simplificado. O segundo eu vou falar sobre a produção e consumo. O terceiro, as principais aplicações. E, por último, o quarto, o impacto do ácido nítrico na sociedade, principalmente hoje em dia. Bom, então vamos começar falando sobre o processo industrial. Antigamente, o ácido nítrico ele era obtido a partir de um processo denominado arco voltaico, onde o próprio ar era submetido a uma corrente elétrica e ele reagia mais ou menos a uns 3.000 graus Celsius, formando o óxido nítrico. Esse óxido nítrico reagia com O2 novamente para formar duas moléculas de dióxido de nitrogênio e ele reagia com a água, formando HNO2 e o ácido nítrico. Eu coloquei aqui também como exemplo a reação do salitre do Chile, que é conhecido, é o nitrato de sódio, com ácido sulfúrico sob aquecimento. Então, eles formam o sulfito de sódio mais duas moléculas de HNO3, que é o ácido nítrico. Bom, em 1902, o químico alemão Wilhelm Ostwald ele desenvolveu um processo que utiliza a amônia, produzida a partir do processo Haber-Bosch, que a gente viu na aula da amônia, e assim ele obtinha o ácido nítrico. E a partir do momento que o processo Haber-Bosch se tornou viável, ele se tornou barato, consequentemente o processo de Ostwald se tornou também mais rentável, e assim ele foi adotado aí como o processo mais comumente usado na indústria para a produção do ácido nítrico. Então, como funciona esse processo de Ostwald? Ele basicamente ocorre em duas etapas. A primeira etapa é a oxidação do amoníaco sobre aquecimento na presença do catalisador de platina com 10% de ródio. Então, aqui a gente tem a oxidação do amoníaco, ele forma 4 moléculas de NO, isso sob aquecimento, e 6 moléculas de água. Essa reação ela é extremamente exotérmica, e uma vez que ela é iniciada, ela fornece calor suficiente para manter a reação. Então, ela tem um ΔH aqui de menos 905,2 kJ por mol. O problema dessa reação é que pode acontecer a reversão do NO azoto molecular, e a gente não quer isso, uma reação indesejada, e isso é um problema dessa reação. Então, justamente por isso, o catalisador é essencial, porque ele impede com que essa reação indesejada aqui ocorra. Então, também controlando o tempo, a temperatura, a pressão, juntamente com o catalisador, ela é impedida e acontece assim a reação desejada. Na segunda etapa, ocorre a oxidação do óxido nítrico sobre um dispositivo de absorção que contém água, e assim forma o ácido nítrico diluído. Então, aqui a gente tem a primeira reação do NO com O2, tirando duas moléculas de dióxido de nitrogênio, e ela tem um ΔH de menos 114 kJ por mol. O NO2 reage com a água, formando o ácido nítrico e NO. E assim, o ácido nítrico ele é concentrado, porque o que a gente obtém aqui ele é diluído, ele é concentrado por destilação, e o NO é reciclado. Queria enfatizar aqui também que a gente trabalha aqui em altas pressões. Por quê? A alta pressão, a gente reduz bastante a emissão de gases NOx no geral, principalmente o NO, e assim a gente reduz o custo, né, para tratar esse gás residual, e também não é muito bom para a atmosfera. Aqui eu trouxe um esquema do reator bem simplificado. Então, aqui a gente pode usar amônia derivada do processo Haber-Bosch, e o produto final pode ser produzido tanto do nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, e que são derivados do ar ou do gás natural, que são as únicas matérias-primas, né, desse processo. Então, aqui no final, a gente pode obter o ácido nítrico a partir da amônia derivada do processo Haber-Bosch. Bom, agora vamos falar um pouco da produção e do consumo de ácido nítrico. Ele inicialmente foi muito interessado no final do século XIX, por conta da indústria de explosivos, né, por conta da Segunda Guerra. Então, ele era um precursor, assim, bem importante para a produção de explosivos, como dinamite, TNT e outras bombas aí.
E após a Segunda Guerra, houve uma enorme expansão da indústria da produção do ácido nítrico, justamente por causa da produção de corantes e fertilizantes sintéticos. E aqui eu coloquei também que depois do surgimento do processo de Ostwald, eram aproximadas 3 toneladas de ácido nítrico que eram produzidas por dia, isso na Alemanha, né? Aqui eu trouxe um dado um pouco antigo, né, de 2011, no Brasil, da Vale Fertilizantes. Então, nessa época, 85% da produção de ácido nítrico vinha da Vale, com capacidade mais ou menos de 470 mil toneladas por ano. E o restante desse ácido nítrico produzido vinha da Petrobras, da unidade de fertilizantes. De todo esse ácido nítrico produzido, 35% era só para produção de nitrato de amônio, para fim de produzir fertilizante. Os outros 65% era no setor químico em geral, em diversas áreas. Mas esse dado mudou. Atualmente, o Brasil produz cerca de 600 mil toneladas de ácido nítrico por ano, ou seja, aumentou bastante aí a quantidade produzida. Mundialmente é produzido cerca de 60 milhões de toneladas. E hoje, 80% é com fim para a indústria de fertilizantes. O restante, 20%, é para o setor químico. Então, bem importante aí para a fabricação de fertilizantes. Bom, então vamos falar agora das principais aplicações, né? Então, a principal aplicação é a fabricação de nitratos orgânicos e inorgânicos. E esses nitratos orgânicos e inorgânicos, eles podem ser tanto para a indústria de explosivos, como eu tinha comentado, de dinamite, trinitrotolueno, que é o TNT, algodão pólvora, etc. Tem muitos outros. Principalmente da produção de fertilizantes agrícolas, como eu também tinha comentado. Também é bastante utilizado para a fabricação de corantes e fibras sintéticas, como na Hellon, por exemplo. Também para a fabricação de ésteres orgânicos, ácido benzoico, ácido tereftálico, que é utilizado para a produção de polímeros, um deles é o PET. Então, assim, bastante importante aí nessa parte de nitratos orgânicos e inorgânicos. O ácido nítrico também é muito utilizado na indústria metalúrgica, principalmente no processo de refinação de metais preciosos, como ouro e prata. O ouro e a prata, eles são um dos únicos metais que não são atacados pelo poder oxidante do ácido nítrico. A maioria dos metais, eles sofrem esse ataque do ácido nítrico, então não dá muito certo trabalhar com ele, mas ele é muito utilizado para a refinação desses metais. Também é muito utilizado na indústria de impressão. O ácido nítrico ele é utilizado como agente de gravação de litografia e fotogravura, e também é utilizado por fotógrafos que usam filmes de nitrocelulose. Na indústria farmacêutica, ele também é utilizado para composição e decomposição de medicamentos. E também ele é muito utilizado para digestão de amostras, né, no laboratório de química analítica. Normalmente ele é diluído e é utilizado como um composto matriz para análise elementar de amostras tanto por ICP, MS, OS, ICP-AS, GFA, espectrofotometria, espectroscopia de distorção atômica, que inclusive é o meu projeto de iniciação científica, professor Joaquim, que a gente utiliza justamente o poder oxidante do ácido nítrico para digerir amostras orgânicas. E ele faz muito sucesso em relação a isso, porque a gente tem resultados bem legais com o ácido nítrico. Bom, agora vamos falar um pouco do impacto do ácido nítrico na sociedade, né? O principal impacto do ácido nítrico hoje é porque ele é o precursor para a produção de nitrato de amônio. O que é o nitrato de amônio? Nitrato de amônio é o fertilizante nitrogenado mais importante, isso devido à sua grande taxa de nitrogênio que ele possui. Então, ele possui duas formas de fornecimento de nitrogênio no solo, né, onde ele atua, tanto para NO3-, quanto como o NH4+. Então, ele atua dessas duas formas, o que é bastante vantajoso. Outra vantagem dele é que ele tem um custo mais baixo, também, ele é bem simples. E, além disso, além dele funcionar como um fertilizante muito bom, o nitrato de amônio é empregado na formulação de explosivo, né?
que quando ele é detonado, ele se decompõe muito rapidamente e violentamente através dessa reação aqui, liberando o N2, água e O2. Então, ele é bem eficiente nessa parte também. Aqui eu trouxe um exemplo de um reator bem simplificado na produção do nitrato de amônio, que ele ocorre também através da neutralização do ácido nítrico pelo amoníaco. Então, aqui é a reação, e ela é exotérmica, menos 20,6 kJ por mol. E aqui, eu não sei se dá para ver direito, ficou um pouco embaçado, é uma representação do fluxograma bem simplificado do processo de fabricação do nitrato de amônio. Ele é dominado o processo de Stengel. Então, aqui a gente tem o ácido nítrico pré-aquecido com o amoníaco, e aí eles vão para um reator de separação, aí eles vão para uma câmara de resfriamento, gerando os grânulos de nitrato de amônio, isso passa por um resfriador, e aí ele, no final, tem o grânulo para peneiramento, né, que eles falam. Bom, e aqui é um resumão de como o ácido nítrico, ele impacta na sociedade diretamente, eu digo, né, na minha percepção, porque sem ele a gente não teria o nitrato de amônio, e sem o nitrato de amônio a gente não conseguiria sintetizar várias outras coisas, principalmente o fertilizante, que ele está ligado diretamente na nossa vida. Sem ele a gente não teria uma agricultura tão vasta e fértil que nem nos dias de hoje, que é necessário para a nossa vida, é essencial. Ele impacta também bastante na indústria farmacêutica, que ajuda muito na vida do homem, né? Na indústria têxtil, tem um impacto bem positivo, porque conforme o tempo passa, mais fibras sintéticas são inventadas, bastante inovação nessa área. Também na fabricação de polímeros, né, na fabricação também de embalagens, diretamente ligado à nossa vida, que são os PETs. E um impacto não muito positivo, no meu ponto de vista, que é na indústria de explosivo, que pode ser uma ameaça aí mundialmente, gerando novas guerras, mas também pode ser um impacto de segurança, né? Um impacto positivo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me encaminhar alguma mensagem. E aqui estão minhas referências. Obrigada.